O sol escaldante da tarde refletia nos prédios antigos da Universidade de São Paulo. Os corredores fervilhavam com rumores. Nicolas Ferreira, o deputado federal conhecido por suas posições de direita e discursos polêmicos, estava prestes a participar de um debate aberto no campus. Para muitos, ele representava uma ameaça às ideologias que há décadas moldavam o ambiente acadêmico. Para outros, era a chance de finalmente confrontar um inimigo cara a cara. No meio da multidão agitada estava Diego, um estudante de ciências sociais e militante de um movimento estudantil de esquerda. Ele era conhecido por sua oratória afiada e por liderar protestos contra cortes na educação. Seu olhar ardia com determinação. Para Diego, aquele não seria apenas um debate, seria um campo de batalha ideológico. Enquanto Nicolas subia no palco improvisado com um sorriso confiante, Diego tomou seu lugar na plateia, cercado por colegas que compartilhavam de sua visão. Eles tinham um plano: expor o deputado, desmontar seus argumentos e desmoralizá-lo diante dos estudantes. Os celulares estavam a postos, prontos para registrar cada palavra e transformá-la em munição digital. O microfone foi passado a Diego e o silêncio tomou conta do ambiente. Ele pigarreou, a voz carregada de sarcasmo. Deputado, é curioso vê-lo aqui, num espaço que representa tudo o que sua ideologia despreza: educação pública, pensamento crítico, diversidade. Me pergunto se está preparado para enfrentar perguntas reais ou se vai repetir suas frases prontas e acusações de doutrinação marxista. A plateia explodiu em risadas e aplausos. Era o gancho perfeito. Diego tinha a atenção de todos, inclusive de Nicolas, que manteve o sorriso, mas cujos olhos refletiam cautela. O desafio estava lançado. As câmeras gravavam cada detalhe. A batalha de narrativas começava ali, com uma plateia sedenta por confronto e o palco armado para um embate inesquecível. O ar no auditório parecia eletrificado. De um lado, Nicolas Ferreira, com sua postura confiante e voz firme, acostumado a enfrentar críticas e transformar polêmicas em combustível político. Do outro, Diego, cuja eloquência e paixão pelas causas sociais faziam dele um líder natural entre os estudantes. O confronto entre eles não era apenas um debate, era o encontro de duas visões de mundo opostas. Nicolas começou com um discurso meticulosamente estruturado. Com dados em mãos, ele atacou a gestão das universidades públicas, criticando o que chamou de aparelhamento ideológico e doutrinação esquerdista nas salas de aula. Sua fala era direta, sem rodeios, usando exemplos de professores, militantes e eventos organizados por coletivos estudantis. A universidade deveria ser um espaço de pluralidade, não um reduto de um pensamento único, declarou, olhando diretamente para Diego. Parte da plateia aplaudiu, enquanto outra parte vaiou. Diego não hesitou em responder. Com um sorriso de desprezo, começou desmontando os números apresentados por Nicolas, acusando-o de manipular dados fora de contexto. Falar em aparelhamento ideológico enquanto você representa um governo que persegue professores críticos é, no mínimo, irônico, rebateu, arrancando risadas e aplausos do público estudantil. Sua estratégia era clara. Não apenas defender a universidade, mas desmascarar Nicolas como um demagogo oportunista. A troca de farpas se intensificou. Nicolas acusou Diego de defender privilégios de uma elite acadêmica desconectada da realidade, do trabalhador brasileiro. Diego retrucou, afirmando que as políticas defendidas por Nicolas prejudicavam exatamente os mais pobres ao sucatear a educação pública. Você fala em meritocracia, mas ignora as desigualdades estruturais. Como competir de igual para igual quando alguns têm tudo e outros nada? Questionou sua voz carregada de indignação. O embate se aprofundou quando o tema migrou para questões culturais.
Nicholas criticou a ideologia de gênero nas escolas e a suposta sexualização precoce, promovida por materiais didáticos progressistas. Diego rebateu com veemência, defendendo o respeito à diversidade e a importância da educação inclusiva. O que você chama de ideologia, eu chamo de direitos humanos, declarou, levando parte da plateia ao delírio. Os ânimos estavam à flor da pele. A tensão era palpável. Cada argumento não era apenas uma resposta ao oponente, mas uma mensagem direta para o público, para as câmeras, para as redes sociais. Nicholas sabia que sua base política esperava firmeza. Diego sabia que sua reputação no movimento estudantil dependia de sua performance ali. Era um duelo não só de ideias, mas de estratégias narrativas. Cada palavra importava. Cada reação da plateia era contabilizada. O choque de ideologias estava em seu ápice, e ambos sabiam que não se tratava apenas de vencer um debate. Era uma batalha por corações e mentes, uma guerra de narrativas na arena pública. No calor do debate, as palavras não eram escolhidas ao acaso. Cada frase, cada exemplo, cada expressão corporal fazia parte de uma estratégia cuidadosamente planejada. Nicholas Ferreira e Diego sabiam que, mais do que convencer o oponente, precisavam cativar a audiência, tanto presente no auditório quanto aqueles que acompanhavam o embate pelas redes sociais. A disputa não era apenas de ideias, mas de narrativas. Nicholas adotou uma abordagem combativa desde o início. Com frases curtas e impactantes, ele buscava polarizar o público, transformando o debate em uma batalha entre o bem e o mal, o certo e o errado. Sua tática era simples, mas eficaz: definir um inimigo claro, o marxismo cultural que, segundo ele, dominava as universidades. Ao criar essa figura antagônica, ele não apenas justificava suas críticas à educação pública, mas também mobilizava emocionalmente sua base política. O uso de expressões como doutrinação ideológica e patrulha do politicamente correto não era acidental. Eram gatilhos cuidadosamente escolhidos para acender paixões e reafirmar identidades. Além disso, Nicholas usava a estratégia de vitimização. Ao se posicionar como alvo de ataques por suas opiniões conservadoras, ele se colocava como defensor da liberdade de expressão, um combatente solitário contra um sistema opressor. Essa narrativa não só gerava empatia, como também o blindava de críticas, pois qualquer contestação poderia ser vista como perseguição ideológica. Em um momento do debate, ao ser vaiado, ele declarou: "Essa é a prova de como o pensamento único domina esses espaços, transformando a hostilidade em evidência de sua tese." Diego, por sua vez, usava a estratégia de desconstrução narrativa. Ele sabia que precisava não só rebater os argumentos de Nicholas, mas também expor as contradições de seu discurso. Com um tom analítico e seguro, ele desmistificava os inimigos criados pelo adversário, revelando-os como construções retóricas. Ao explicar o que de fato eram as políticas de diversidade e inclusão, Diego não apenas defendia seus ideais, mas também desarmava a estratégia de polarização de Nicholas. Sua retórica era baseada na empatia e na racionalidade. Diego utilizava exemplos reais, histórias pessoais e dados concretos. O impacto do debate entre Nicholas Ferreira e Diego foi imediato e avassalador. No auditório, as reações eram intensas. A plateia, composta majoritariamente por estudantes universitários, dividia-se entre aplausos entusiasmados e vaias estrondosas a cada argumento apresentado. O clima era de tensão e eletricidade, como se o espaço tivesse se transformado em uma arena de batalhas ideológicas. Contudo, foi nas redes sociais que o debate alcançou proporções gigantescas, transcendendo as paredes do auditório e ecoando em milhões de telas por todo o país.
Logo nos primeiros minutos após o evento, vídeos com os trechos mais polêmicos começaram a circular no Twitter, TikTok e Instagram. Pequenos recortes, geralmente de 30 segundos a 1 minuto, mostravam frases de efeito, confrontos diretos e momentos de tensão máxima entre os dois debatedores. Esses vídeos, cuidadosamente editados para maximizar o impacto emocional, rapidamente viralizaram, acumulando milhões de visualizações em poucas horas. Influenciadores e páginas de opinião de ambos os espectros políticos começaram a compartilhar os trechos, cada um interpretando o debate à sua maneira. Nicolas Ferreira foi celebrado por seus seguidores como um defensor da liberdade de expressão e um combatente contra o marxismo cultural. Seus vídeos foram compartilhados em massa por grupos conservadores, que exaltavam sua coragem de enfrentar uma plateia hostil e defender seus valores. A narrativa de guerreiro solitário contra um sistema supostamente doutrinário foi amplamente reforçada, gerando uma onda de apoio e ampliando sua base de seguidores. Frases como "Nicolas humilha esquerdista" e "o único que fala a verdade" tornaram-se trending topics, alimentadas por perfis influentes no Twitter e vídeos de reação no YouTube. Por outro lado, Diego foi aclamado como um porta-voz da justiça social e um defensor da diversidade e inclusão. Suas falas emocionantes e bem embasadas ressoaram com o público progressista, que destacou sua habilidade de desconstruir as narrativas polarizadoras de Nicolas. As histórias pessoais que ele utilizou para humanizar seus argumentos foram amplamente compartilhadas, gerando empatia e engajamento. Hashtags como Diego arrasa no debate e a voz da inclusão dominaram as discussões em grupos estudantis e páginas de movimentos sociais. A repercussão não se limitou às redes sociais. O debate foi tema de reportagens em grandes veículos de comunicação, que analisaram a performance de ambos e destacaram a polarização crescente no ambiente universitário. Programas de opinião e podcasts políticos aprofundaram a discussão, abordando desde as estratégias retóricas até o impacto do debate na formação da opinião pública. Especialistas em comunicação e ciência política foram convidados para analisar o fenômeno, destacando como a disputa de narrativas moldava a percepção coletiva sobre temas como liberdade de expressão, diversidade e doutrinação ideológica. Um aspecto marcante foi o fenômeno das câmaras de eco nas redes sociais. Cada grupo compartilhou os vídeos e trechos que reforçavam sua visão de mundo, criando bolhas de reafirmação ideológica. Enquanto conservadores celebravam Nicolas como um herói contra o politicamente correto, progressistas destacavam Diego como um símbolo de resistência e inclusão. Poucos foram aqueles que consumiram conteúdos de ambos os lados de forma crítica e equilibrada, o que reforçou a polarização e acirrou os ânimos nas discussões online. Os memes também desempenharam um papel crucial na propagação do debate. Trechos icônicos foram transformados em GIFs, enquanto frases marcantes foram estampadas em montagens cômicas. Em especial, o momento em que Diego ironizou a inexistência do kit gay viralizou no TikTok, gerando desafios e remixes humorísticos que ampliaram ainda mais o alcance do debate, inclusive entre jovens que normalmente não acompanham discussões políticas. Além disso, o impacto foi sentido dentro da própria universidade. Grupos estudantis organizaram rodas de conversa para discutir os temas abordados, refletindo sobre a liberdade de expressão no ambiente acadêmico e as políticas de diversidade. A tensão política ficou evidente nos corredores, com debates acalorados entre alunos e um aumento na polarização ideológica.
Cartazes em apoio a Nicolas e Diego foram afixados nos murais, enquanto manifestações e atos simbólicos aconteceram nos dias seguintes, evidenciando a profundidade do impacto do debate na comunidade universitária. Por fim, o evento também repercutiu na carreira política de ambos. Nicolas Ferreira capitalizou a visibilidade para consolidar sua imagem como um dos principais representantes do conservadorismo jovem no Brasil, aparecendo em programas de televisão e fortalecendo sua presença nas redes sociais. Diego, por sua vez, emergiu como uma voz influente no movimento estudantil e um potencial líder progressista, sendo convidado para palestras e entrevistas em veículos alternativos de comunicação. O debate, portanto, transcendeu o confronto de ideias e se tornou um fenômeno cultural, refletindo e amplificando as tensões políticas da sociedade brasileira contemporânea. Mais do que um evento isolado, ele simbolizou a disputa de narrativas que define o cenário político atual, onde as redes sociais não apenas repercutem os acontecimentos, mas os transformam em batalhas simbólicas pela hegemonia discursiva. O debate entre Nicolas Ferreira e Diego foi um verdadeiro estudo de estratégias retóricas e argumentativas, revelando como ambos os debatedores utilizaram táticas cuidadosamente elaboradas para persuadir a audiência e consolidar suas narrativas políticas. Cada um adotou abordagens distintas, alinhadas às suas visões ideológicas, buscando não apenas convencer o público presente, mas também impactar milhões de espectadores nas redes sociais. Nicolas Ferreira se destacou pela habilidade de utilizar uma retórica combativa e provocadora, característica marcante de seu estilo de comunicação. Ele empregou estratégias clássicas de apelo emocional, patos, buscando mobilizar sentimentos de indignação e medo em relação ao que descreveu como uma agenda progressista que ameaçaria valores tradicionais. Para isso, utilizou termos carregados de conotação negativa, como doutrinação ideológica e marxismo cultural, associando-os às políticas de diversidade defendidas por Diego. Essa escolha de palavras não foi acidental, mas uma estratégia deliberada para conectar emocionalmente com seu público-alvo, predominantemente conservador. Além disso, Nicolas fez uso frequente da técnica de red herring, desviando o foco dos argumentos centrais de Diego ao introduzir tópicos controversos, como a discussão sobre o kit gay e a ideologia de gênero nas escolas. Ao fazer isso, ele não apenas polarizou a discussão, mas também desafiou Diego a responder sobre temas que não estavam diretamente relacionados ao tópico principal, obrigando-o a gastar tempo e energia para desconstruir narrativas complexas. Essa estratégia mostrou-se eficaz para manter Diego na defensiva e consolidar sua posição como o questionador das narrativas politicamente corretas. Outra tática utilizada por Nicolas foi a de generalização apressada. Ele apresentou casos isolados como se fossem representativos de um problema amplo, como ao citar exemplos específicos de materiais didáticos ou falas de professores que, segundo ele, indicariam uma doutrinação generalizada no ambiente escolar. Ao fazer isso, construiu uma narrativa de ameaça iminente, amplificando a sensação de urgência e a necessidade de resistência. Essa abordagem foi eficaz para gerar engajamento emocional, principalmente nas redes sociais, onde discursos polarizadores têm maior alcance e viralização. Por outro lado, Diego adotou uma estratégia retórica mais racional e fundamentada em evidências, logos. Desde o início, ele apresentou dados estatísticos e estudos acadêmicos para sustentar suas argumentações, buscando construir uma narrativa de autoridade e credibilidade científica. Ao citar pesquisas sobre diversidade e inclusão, ele não apenas reforçou seus pontos de vista,
mas também desafiou a legitimidade dos argumentos de Nicolas, questionando a validade das fontes e a representatividade dos casos apresentados. Essa abordagem conferiu-lhe um ar de seriedade e confiabilidade, especialmente para o público acadêmico. Diego também utilizou o apelo à ética, ethos, estabelecendo-se como uma figura empática e conectada às experiências vividas pelas minorias. Ele compartilhou histórias pessoais e exemplos de alunos LGBTQIA+, que enfrentaram preconceito e exclusão, humanizando o debate e desafiando as generalizações feitas por Nicolas. Ao incorporar narrativas emocionais, Diego criou uma conexão empática com a audiência progressista, ao mesmo tempo em que constrangeu Nicolas a responder sobre as consequências sociais de suas posições. Essa estratégia o ajudou a fortalecer sua imagem como um defensor da justiça social e da inclusão. Outro recurso argumentativo importante utilizado por Diego foi o da desconstrução dialética. Ele não apenas refutou os argumentos de Nicolas, mas também os analisou criticamente, revelando suas contradições internas. Ao questionar a ideia de doutrinação ideológica, por exemplo, Diego apontou como o próprio discurso de Nicolas promovia uma visão de mundo específica e excludente. Essa abordagem não apenas enfraqueceu as acusações de Nicolas, mas também o posicionou como alguém que busca um debate honesto e baseado na lógica. No entanto, ambos os debatedores apresentaram limitações em suas estratégias. Nicolas, apesar de seu apelo emocional poderoso, recorreu frequentemente a falácias lógicas, como o espantalho, deturpando os argumentos de Diego para torná-los mais fáceis de atacar. Em alguns momentos, exagerou nas provocações, o que gerou críticas de manipulação emocional e desonestidade intelectual. Por outro lado, Diego, embora consistente na utilização de evidências e na desconstrução dialética, por vezes, adotou um tom excessivamente professoral e técnico, afastando-se emocionalmente da audiência e dificultando a conexão com públicos menos familiarizados com o vocabulário acadêmico. Um ponto alto do embate foi o confronto direto de narrativas. Nicolas utilizou a estratégia de contranarrativa ao apresentar-se como uma vítima da censura ideológica, acusando Diego de representar uma agenda opressiva que silenciaria vozes conservadoras. Essa tática inverteu o papel de opressor e oprimido, uma técnica retórica eficaz para mobilizar seu público contra um suposto inimigo comum. Diego, por sua vez, rebateu com a narrativa de resistência, enfatizando a luta histórica das minorias por direitos e inclusão, o que fortaleceu sua imagem de defensor da justiça social. O uso de linguagem corporal e tom de voz também desempenhou um papel crucial. Nicolas manteve uma postura assertiva e um tom desafiador, enfatizando palavras de ordem com pausas dramáticas para maximizar o impacto emocional. Diego, por outro lado, optou por um tom calmo e ponderado, utilizando gestos de abertura, como as palmas das mãos voltadas para cima, para reforçar sua imagem de diálogo e empatia. Essa diferença de estilos refletiu não apenas suas estratégias retóricas, mas também suas identidades políticas e abordagens comunicativas. Em resumo, o debate foi um espetáculo retórico, onde as palavras foram cuidadosamente escolhidas como armas políticas. Nicolas Ferreira usou uma abordagem emocionalmente carregada, provocativa e combativa para galvanizar sua base conservadora, enquanto Diego optou por uma argumentação lógica, ética e empática para consolidar sua imagem como defensor da inclusão e da justiça social. O confronto não se limitou ao auditório. Suas narrativas foram amplificadas e reinterpretadas nas redes sociais, moldando o debate público e influenciando a opinião coletiva.
Assim, o embate transcendeu a disputa de ideias, revelando-se uma batalha estratégica pela hegemonia discursiva na arena política contemporânea. O debate entre Nicolas Ferreira e Diego não apenas repercutiu dentro do auditório, mas teve um impacto massivo nas redes sociais, moldando opiniões e intensificando a polarização política no Brasil. Esse impacto foi potencializado pela habilidade de ambos os debatedores em utilizar plataformas digitais para amplificar suas narrativas e mobilizar suas respectivas bases de apoio. Ao longo dos dias seguintes ao debate, o confronto tornou-se um fenômeno de mídia, gerando milhões de visualizações, compartilhamentos, comentários e reações, o que evidenciou o poder das redes sociais na construção da opinião pública contemporânea. Nicolas Ferreira, conhecido por sua habilidade em dominar o ambiente digital, utilizou suas redes sociais para reforçar sua narrativa de oposição às políticas progressistas. Ele compartilhou trechos editados do debate, cuidadosamente selecionados, para destacar momentos de confronto direto e declarações contundentes. Esses vídeos curtos, acompanhados de legendas provocativas, não apenas amplificaram sua mensagem, mas também a adaptaram ao formato consumido nas redes, onde conteúdos curtos e emocionais geram maior engajamento. A utilização de hashtags como contra-doutrinação e defesa da família catalisou a disseminação de suas ideias entre grupos conservadores, criando um efeito de câmara de eco que reforçou as convicções de seus seguidores. Além disso, Nicolas fez uso estratégico de memes e GIFs para simplificar seus argumentos e torná-los mais palatáveis para o público jovem. Ao ridicularizar os pontos de vista de Diego com humor ácido e sarcasmo, ele não apenas desconstruiu a seriedade do oponente, mas também fortaleceu sua imagem de político outsider, que desafia o establishment progressista. Essa abordagem foi eficaz em ampliar seu alcance e conquistar novos seguidores, especialmente entre os mais jovens, que consomem informação de maneira dinâmica e visual. Por outro lado, Diego também utilizou as redes sociais de forma estratégica, embora com um tom e abordagem diferentes. Ele focou em vídeos explicativos mais longos, nos quais contextualizou seus argumentos e aprofundou as evidências apresentadas durante o debate. Essa tática visava consolidar sua imagem de intelectual comprometido com a verdade e a justiça social. Ao compartilhar artigos acadêmicos, dados estatísticos e depoimentos de especialistas em educação e diversidade, Diego buscou dialogar com um público mais acadêmico e progressista, que valoriza argumentos racionais e baseados em evidências. Diego também mobilizou redes de apoio, como movimentos sociais, organizações LGBTQIA+, e coletivos estudantis, que amplificaram suas postagens e vídeos, criando uma rede de solidariedade digital. Esse apoio orgânico não só expandiu seu alcance, mas também fortaleceu sua imagem como defensor dos direitos das minorias e da inclusão social. Além disso, Diego participou de lives e podcasts com influenciadores digitais de esquerda, aprofundando a discussão sobre diversidade e enfrentamento ao discurso de ódio, o que aumentou sua visibilidade e consolidou alianças políticas. O confronto digital não se limitou às páginas oficiais de Nicolas e Diego. O debate gerou uma explosão de discussões em plataformas como Twitter, TikTok e Instagram, onde trechos do evento viralizaram com interpretações polarizadas. No Twitter, as hashtags relacionadas ao debate ficaram nos trending topics por vários dias, evidenciando o alto engajamento e a relevância do tema na opinião pública.
Memes, vídeos de reações e análises ao vivo proliferaram no TikTok, onde criadores de conteúdo de diferentes espectros ideológicos disputaram narrativas e influenciaram a percepção de milhões de jovens. Essa repercussão digital não apenas amplificou o alcance do debate, mas também intensificou a polarização política. As bolhas ideológicas tornaram-se mais impermeáveis, com apoiadores de Nicolas e Diego interagindo quase exclusivamente entre si, reforçando suas crenças e preconceitos. Esse fenômeno de câmara de eco foi agravado pela ação de algoritmos que priorizam conteúdos que geram maior engajamento emocional, como indignação e raiva, criando um ciclo vicioso de polarização e radicalização. Um aspecto relevante foi a atuação de influenciadores digitais e políticos aliados, que reinterpretaram o debate conforme suas agendas ideológicas. Líderes conservadores elogiaram a postura combativa de Nicolas, apresentando-o como um defensor da liberdade de expressão e dos valores familiares tradicionais. Já figuras progressistas exaltaram Diego como um intelectual coerente e defensor dos direitos humanos. Essa disputa por narrativas ampliou o impacto do debate, transcendendo o evento em si e transformando-o em um símbolo da luta cultural e política no Brasil contemporâneo. Além disso, o debate gerou repercussão na mídia tradicional, que cobriu o evento com análises, entrevistas e reportagens especiais. No entanto, a maneira como os veículos de comunicação interpretaram o confronto variou conforme suas linhas editoriais. Enquanto jornais e portais conservadores destacaram a coragem de Nicolas em desafiar o politicamente correto, a mídia progressista enfatizou a racionalidade e a base científica dos argumentos de Diego. Esse viés midiático contribuiu para a polarização, influenciando a percepção pública conforme as preferências ideológicas dos leitores. Outra consequência do impacto digital foi a intensificação do discurso de ódio e das campanhas de desinformação. Perfis anônimos e grupos organizados espalharam fake news e ataques pessoais contra ambos os debatedores, manipulando trechos do debate fora de contexto para difamá-los. Diego foi alvo de campanhas de difamação com acusações falsas sobre seu posicionamento em relação à família e à religião, enquanto Nicolas foi atacado com insinuações sobre sua integridade política e interesses ocultos. Essas campanhas evidenciaram o lado sombrio da política digital, onde a verdade se torna maleável e a reputação dos indivíduos é usada como arma política. Em resumo, o impacto do debate nas redes sociais foi profundo e multifacetado. Ele não apenas mobilizou milhões de espectadores, mas também intensificou a polarização política e cultural no Brasil. Nicolas Ferreira utilizou estratégias provocativas e emocionais para galvanizar sua base conservadora, enquanto Diego adotou uma abordagem racional e inclusiva para consolidar o apoio progressista. O embate digital transcendeu o evento físico, moldando narrativas e influenciando a opinião pública por meio de algoritmos, memes e campanhas de desinformação. Assim, o debate não apenas refletiu a divisão ideológica existente na sociedade brasileira, mas também a aprofundou, revelando o poder transformador e potencialmente destrutivo das redes sociais na política contemporânea.